Hebreus, capítulo 2, versículos 1 até o versículo de número 4, o final do versículo de número 4. Leiamos a palavra do Senhor. Por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. Vamos orar nesse momento. Senhor Deus, nós queremos agradecer pela oportunidade de abrir a Tua Palavra, de ler a Tua Palavra e também de estudar a Tua Palavra hoje à noite. Ó Deus, que o Senhor, através do Teu Santo Espírito, o nosso professor, o nosso fiel ensinador das Escrituras, possa nos ajudar neste momento, para que a Tua Palavra seja revelada, elucidada a cada um de nós. Possamos de fato, Senhor, ser alimentados pelo Senhor, acima de tudo, com a Tua Palavra, para que haja salvação naqueles que ainda não são salvos, amadurecimento e crescimento espiritual para aqueles que já são crentes, salvos, lavados e redimidos pelo Teu sangue, e possamos caminhar, ó Deus, nesta jornada rumo a Canaã espiritual. Assim nós também queremos lembrar nesse momento de nossos amados irmãos em seus lares, pedir que o Teu Santo Espírito possa abrir os seus corações, as suas mentes, para compreender o que a Escritura nos ensina. Assim é o nosso pedido, no nome que está acima de todo nome, no nome do Teu Filho, Teu único Filho Jesus Cristo, para a Tua glória e em louvor do Teu nome. Amém. Amados irmãos, os primeiros 4 versículos do capítulo 2 desta carta aos Hebreus, o escritor da carta traz uma exortação contra a negligência. O texto lido fala do perigo da negligência e é uma advertência, uma exortação contra a negligência. O autor diz: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas, das verdades do Evangelho, da mensagem da Palavra de Deus, do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para que delas jamais nos desviemos. Por toda a carta aos Hebreus, o escritor entrelaça ensino e exortação, a doutrina e conselhos sobre assuntos práticos estão em toda a carta e entrelaçada com exortações, com advertências. Esta é uma carta onde o escritor, ele traz o ensino, ele traz a doutrina, ele traz seus conselhos, não é? Sobre assuntos práticos, e essa doutrina, ela está entrelaçada à exortação, às exortações. No decorrer de toda a carta, nós encontramos entrelaçado o ensino, ou seja, a doutrina, e a exortação. O escritor de Hebreus, ele acabou de nos apresentar seu argumento, dos versículos 1 a 14 do capítulo 1. O escritor acabou de nos apresentar seu argumento que Jesus é extremamente superior. A supremacia de Jesus Cristo, Ele é superior aos profetas, aos anjos, porque Ele é o Filho de Deus. E assim, antes
escritor continuar a demonstrar a superioridade do Filho de Deus, o escritor ele interrompe para introduzir a primeira de suas sérias advertências encontradas ao longo da carta. E esta aqui, em particular, é contra o desvio da mensagem do Evangelho. Veja o versículo 3: como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, ou seja, os apóstolos. Essa é a primeira de uma série de advertências no decorrer da carta, encontradas nessa carta, e esta em particular é contra o desvio da mensagem do Evangelho. Meus amados, na exortação, o escritor ele se apresenta como um pastor cuidadoso, que busca o bem-estar espiritual dos seus leitores e ouvintes. O escritor dessa carta, os versículos 1 a 4, ele se apresenta como aquele pastor cuidadoso com o rebanho de Cristo, e que busca o bem-estar espiritual desse rebanho, ou seja, dos leitores e ouvintes da carta, que são os crentes, a igreja do Senhor, e em particular aqui, os crentes hebreus. Os crentes hebreus estavam enfrentando uma dura perseguição, uma severa perseguição, e muitos desses crentes perderam seus bens e outros até a própria vida. Em Hebreus capítulo 10, versículo 34, o autor dessa carta diz: porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, crentes que naquele período estavam encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Muitos desses crentes amados, perseguidos, eles perderam seus bens e até a própria vida, como o versículo 34 fala aí de espólios. Também tiveram aqueles que apostataram, que negaram a Cristo para escapar da prisão ou da morte. Assim como tiveram aqueles que perderam seus bens e até a própria vida, houve também aqueles que apostataram, aqueles que se desviaram, aqueles que negaram a Cristo para escapar da prisão, da perseguição e da morte. A presente exortação tem o propósito, irmãos, de advertir os crentes perseguidos a se manterem firmes. Essa exortação, ela tem o propósito de advertir os crentes aqui, a quem era endereçado, perseguidos, a se manterem firmes, em vez de voltar atrás, pois muitos desses crentes estavam a ponto de retornarem ao judaísmo, estavam ao ponto de retroceder. Nós não somos dos que retrocedem, mas alguns aqui estavam a ponto de retroceder, voltar ao judaísmo, abandonar o Evangelho, abandonar Cristo. Estavam a ponto de retornarem ao judaísmo. O escritor, então, ele encoraja os crentes hebreus, mostrando a superioridade do cristianismo sobre o judaísmo.
a superioridade do Evangelho sobre a lei, E também ele mostra que rejeitar o Evangelho de Cristo, testemunhado pelos apóstolos, versículo de número 3, e credenciado por Deus, versículo 4, por meio de sinais e prodígios e distribuição do Espírito, é assinar a própria sentença de condenação. Rejeitar o Evangelho foi anunciado por Cristo, testemunhado pelos apóstolos, credenciado por Deus, é assinar a própria sentença de condenação. Note que o versículo 1 começa com a frase "por esta razão". A expressão "por esta razão" liga o primeiro ao segundo capítulo da carta. Essa expressão, ela serve como ponte de ligação, denotando a estreita conexão com o que o escritor disse nos versículos anteriores com o que ele vai dizer agora. Ou seja, uma vez que Cristo é superior aos profetas, Ele é a última revelação de Deus, Ele é superior aos anjos. Por esta razão, a expressão "por esta razão" também liga o ensino do primeiro capítulo a respeito da supremacia do Filho com a admoestação no início do segundo capítulo. Os meus amados, uma vez mais, pois uma vez que o Filho é maior que os profetas, uma vez que o Filho é maior que os anjos, uma vez que a supremacia do Filho foi apresentada, devemos nos apegar com mais firmeza às verdades do Evangelho. O Evangelho de Cristo. O escritor dos Hebreus está dizendo para aqueles cristãos, e diz para nós também, que a supremacia de Cristo, meus amados, uma vez apresentada, nós devemos nos apegar com mais firmeza às verdades do Evangelho. E como eu já destaquei, esta é a primeira advertência da carta, alertando os crentes hebreus do perigo de serem arrastados pela forte onda de apostasia daquela época, em decorrência da perseguição que eles estavam sofrendo, que eles estavam enfrentando. A título de introdução, meus amados, eu coloco essas verdades diante de vocês. E a partir daqui, eu destacarei alguns pontos essenciais para o nosso estudo, nesses primeiros 4 versículos do capítulo 2. E a primeira coisa que eu quero destacar é uma recordação e uma advertência aos crentes. Capítulo 2, verso 1. O autor traz uma recordação, e junto com essa recordação ele traz a reboque, vou dizer assim, uma advertência. Veja o capítulo 2, verso 1. Por esta razão, aqui ele faz uma recordação do que ele havia dito no capítulo 1. O autor, antes de advertir os crentes, ele nos lembra aqui, com essa expressão, que recebemos uma descrição da supremacia e grandeza de Cristo com relação aos profetas do Antigo Testamento,
E assim nós devemos dar atenção ao que ele, o escritor da carta, nos diz. Antes de advertir, ele nos lembra o que ele havia falado. Por esta razão, ou seja, o que eu falei no capítulo 1 a respeito da supremacia de Cristo. Ele não adverte sem antes trazer à mente as verdades que ele já havia dado, doutrinárias, aos crentes. Em seguida, os crentes são exortados positiva e negativamente. A advertência, a exortação, ela tem que ser vista positiva e negativamente. Veja, positivamente e negativamente. Positivamente, irmãos, no sentido de se apegar com mais firmeza ao Evangelho, porque ele diz: importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas. Ou seja, a advertência, primeiramente, ela tem um sentido positivo, porque nós somos advertidos positivamente a nos apegar com mais firmeza ao Evangelho. Mas ela não é só positiva, a advertência. Ela tem uma parte dela negativa. E negativamente no sentido de estarem atentos ao perigo de se desviarem. Veja o texto: para que delas jamais nos desviemos. Então fica bem evidente que os crentes são exortados positiva e negativamente, os dois sentidos. No meu sentido positivo, apeguem-se ao Evangelho. Segundo sentido, não desviem-se, jamais. Então vamos ver mais um pouco dos dois sentidos da exortação. Positivamente, devemos nos apegar com mais firmeza. É o que o autor diz para nós. O autor aos Hebreus, note que ele se inclui. Ele diz, no plural, ele usa, não é? E diz: importa que nos apeguemos. A primeira coisa que ele faz, o autor aos Hebreus, ele se inclui. Quero notar também que o verbo grego usado pelo autor da carta e traduzido como apeguemo-nos, ou apeguemos, significa voltar a mente para, dar atenção. Essa palavra grega significa voltar a mente para, dar atenção a. Então devemos direcionar não só os ouvidos, mas a nossa mente para ouvir atentamente a mensagem divina. Note, o autor, ele está nos exortando no sentido que nós devemos direcionar não só os nossos ouvidos, mas a nossa mente para ouvirmos atentamente a mensagem divina. Meus amados, há muita desatenção, muita distração quando a palavra de Deus está sendo pregada. Eu, como pregador, desculpa, eu tenho visto isso nesses dias, isso aqui. Esses dias, os poucos irmãos, às vezes do louvor, que estão aqui, eu estou pregando. Muitos irmãos que estão em casa gostariam de estar aqui ouvindo fisicamente, eles estão desatentos.
estão colocando a mente deles para ouvir atentamente a mensagem divina. Meus amados, uma vez que o Evangelho é a última revelação de Deus em seu Filho, devemos dar mais atenção a Ele do que os judeus deram atenção à lei. Uma vez que nós temos a última revelação de Deus, que foi trazida pelo Filho, anunciada pelos apóstolos, credenciadas por Deus, nós devemos dar mais atenção, meus amados, ao Evangelho, que é a última revelação de Deus em Cristo Jesus, do que os judeus deram atenção à lei. A lei. Meus irmãos, se um homem respeitava a primeira revelação, a lei, que veio de Moisés por meio dos anjos, como diz o autor aqui, quanto mais os homens devem respeitar a Cristo e ao seu Evangelho. Ao seu Evangelho. Versículo 2, capítulo 2, versículo 1 diz assim: por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se pois se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, ou seja, a lei, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, meus amados, se nós temos a última revelação de Deus, a final revelação de Deus, e essa revelação foi nos dada por meio do seu Filho Jesus Cristo. Anunciada pelo Senhor, confirmada pelos apóstolos, credenciada por Deus. Nós devemos dar mais atenção ao Evangelho, à mensagem do Evangelho, do que os judeus deram atenção à lei. À lei. Se o homem respeitava a lei, se o judeu respeitava a lei, a primeira revelação, a lei, que veio de Moisés, meus amados, por meio de anjos, e nós vamos ver daqui a pouco, uns dias, que Jesus é superior a Moisés. Já vimos que ele é superior aos anjos. E se a lei que foi dada a Moisés por meio de anjos, o homem respeitava, quanto mais os homens devem respeitar a Cristo e o seu Evangelho. Meus amados, portanto, a maior atenção deve ser dada a Cristo e a sua palavra. A maior atenção deve ser dada a Cristo e a sua palavra do que a atenção que foi dada à antiga revelação. Deus, Ele tem falado aos homens através do Filho. Devemos apegar-nos a essa mensagem, colocar a nossa mente, não só os ouvidos, mas a nossa mente a essa mensagem. Irmãos, aquilo que temos ouvido do Evangelho deve ser atendido e assim posto em prática. Apegar-se à verdade cristã, ou seja, dar ouvidos à mensagem do Evangelho, significa colocá-la em prática na vida diária. O Evangelho, irmãos, tem que ser vivido. Por isso você tem que colocar a sua mente
deixar a sua mente desviar-se. Você deve dar toda a atenção à mensagem, aos ensinos do Evangelho de Cristo. Não deixar que nada sirva de distração. Não estar desatento. Lembrando, pegar-se a verdade cristã, ou seja, dar ouvidos, colocar a mente à mensagem do Evangelho, significa colocá-la em prática na vida diária. O Evangelho, ele é para ser vivido, praticado, obedecido. Então, essa é a parte positiva da advertência. Mas nós temos também a parte negativa. E negativamente, não podemos nos desviar. É o que o texto diz para nós. Para que delas, ou seja, das verdades ouvidas do Evangelho, para que delas jamais nos desviemos. Então, negativamente, não podemos nos desviar do Evangelho. O vocábulo grego traduzido por desviar em português significa escorregar, afastar-se para longe. Esse vocábulo aqui significa afastar-se para longe. E usando esse último sentido, afastar-se para longe, o autor da carta aos Hebreus usa a imagem de um barco empurrado por uma forte correnteza, sendo levado por um forte vendaval. Estava no porto, não estava atrancado, ancorado, e veio um vento forte e levou, arrastou, afastou o barco para longe. Por isso que diz na versão inglesa das Escrituras, para que não nos afastemos delas. Em inglês, o texto diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos afastemos, porque o sentido é esse, é de afastar-se para longe de um barco que é varrido pelo vendaval, um barco que é empurrado por uma forte correnteza. E a versão inglesa, ela diz corretamente, para que não nos afastemos dela, ou seja, da mensagem do Evangelho. É um perigo muito grande afastar-se da mensagem do Evangelho. Eu estava vendo um programa ontem sobre a igreja inclusiva contemporânea. O Evangelho inclusivo, meus amados, não existe Evangelho inclusivo. A igreja evangélica gay, não existe a igreja evangélica gay. Pode ter igreja gay, pode ter igreja gay, isso aí pode ter. A igreja dos homossexuais, a igreja das lésbicas, a igreja dos divorciados, a igreja dos drogados. Mas a igreja evangélica gay, igreja evangélica dos divorciados, igreja evangélica dos drogados, não, porque o Evangelho, ele é o poder de Deus. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. O Evangelho não compara
compartilha com essas coisas. É o perigo de nos afastarmos da mensagem do Evangelho, meus amados. E muitas igrejas estão se afastando do Evangelho, da mensagem do Evangelho. Muitas igrejas estão também pregando sobre a prosperidade, chamado Evangelho da Prosperidade. Meus amados, não existe Evangelho da Prosperidade, o Evangelho é de Cristo. Cristo. E o autor aqui nos Hebreus, ele alerta a igreja que nós não podemos nos desviar. Lembra também que lá em Josué capítulo 1, Deus, quando fala a Josué, diz assim: não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, porque todo desvio é pecado. Sair do Evangelho é pecado. Por isso que Deus disse para Josué: Josué, não te mantém-se no livro desta lei, e dele não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda. Aperte a esse livro, Josué. Quanto mais nós, irmãos, que temos o Evangelho, a última revelação de Deus. Então, negativamente, não podemos nos desviar da mensagem. A alternativa é entre se apegar à mensagem de todo o coração, vivendo por ela e para ela, ou desviar-se dela. A alternativa aqui, meus amados, são essas. A alternativa aqui é entre se apegar à mensagem de todo o coração, colocar a sua mente na mensagem, vivendo por ela e vivendo para ela, vivendo pelo Evangelho e para o Evangelho, ou desviar-se do Evangelho, da mensagem. Não tem outra alternativa. E a única maneira desses crentes ficarem firmes contra o desvio e, meus amados, em consequência, o naufrágio espiritual, era permanecerem apegados a Cristo e a sua mensagem. Era permanecerem apegados a Cristo e ao seu Evangelho. A advertência é no sentido de que, da mesma forma como um barco pode afastar-se do seu porto, os crentes também podem ser levados pela correnteza, afastando-se das verdades do Evangelho. E quantos crentes, quantas igrejas, como um barco, estão à deriva, meus amados irmãos. Quantos crentes já foram levados pela correnteza, afastando-se das verdades do Evangelho. Então essa é a primeira coisa. É uma recordação e a advertência aos crentes. A segunda coisa que o texto nos informa está no versículo 2. É sobre a advertência do perigo de nós negligenciarmos o Evangelho. Vem comigo o versículo 2. Se, pois, se tornou firme a palavra falada, ou seja, a lei, por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo. Segundo o que nós temos aqui, a segunda coisa
é a advertência ao perigo de se negligenciar o Evangelho de Cristo. Meus amados, embora o Antigo Testamento não afirme que Deus tenha usado anjos para transmitir a lei ao povo de Israel, as indicações sobre este fato nós encontramos nas palavras de Estevão ao Sinédrio. Apesar do Antigo Testamento não falar diretamente com respeito, que Deus tenha usado anjos para transmitir a lei ao povo de Israel, as indicações desse fato nós encontramos nas palavras de Estevão ao Sinédrio. Abra comigo Atos capítulo 7. Atos dos Apóstolos, capítulo 7. Eu vou ler dois textos, versículo 38, e depois eu vou ler o versículo de número 53. 53, Atos 7, 38. E depois, Atos 7, 53. As palavras de Estevão ao Sinédrio. Diz assim a palavra do Senhor: é este Moisés que esteve na congregação do deserto, com o anjo que lhe falava no monte Sinai, e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nulas transmitir. Versículo de número 53. Vós, falando com o Sinédrio, com os judeus, que recebestes a lei por ministério de anjos e não aguardastes. Então nós temos as indicações sobre esse fato, que a lei foi transmitida pelos anjos, nas palavras de Estevão, em Atos capítulo 7, verso 38 e versículo 53. E também em Gálatas, capítulo 3, verso 19, o apóstolo Paulo, ele ressalta esse fato. Gálatas, capítulo 3, verso 19, diz assim: qual, pois, a razão de ser da lei? Uma pergunta. Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, que foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, Moisés. A lei foi dada por meio de anjos, por intermédio de quem? Moisés. E também nós temos a tradição rabínica de que a revelação foi mediada por anjos. A tradição judaica, a tradição rabínica ensina que a revelação ela foi mediada por anjos. Volte a Hebreus, capítulo 2. Diz assim: pois se tornou firme a palavra falada. Aqui é uma referência à lei de Moisés. O autor aos Hebreus está se referindo à lei que Moisés recebeu. Essa lei era firme. Onde? Se pois se tornou firme. Essa lei é uma referência à lei de Moisés. E essa lei ela era firme, válida, autoritativa. Era a palavra de Deus. E a violação dela produzia sofrimentos apropriados. O texto diz assim: e toda transgressão ou desobediência recebeu o justo castigo. Eu quero lembrar você
que a palavra falada é uma referência à lei de Moisés, e essa lei ela era firme, válida e autoritativa. Ela era a palavra de Deus, e a violação produzia sofrimentos apropriados como punição. E essas punições, elas eram justas e não explosões arbitrárias de vingança, como alguns pensam. Quantas situações nós temos no Antigo Testamento de desobediência à lei, à ordem de Deus, à palavra de Deus, e que Deus puniu, e que a terra engoliu famílias inteiras, propriedades inteiras. Eu quero dizer para você, meu amado, essas punições eram justas e não explosões arbitrárias de vingança. Eu quero lembrar, meus amados, que o autor está se referindo à lei de Moisés, e que essa lei era válida e autoritativa, e que era a palavra de Deus. E sendo a palavra de Deus, meus amados, Israel tinha que se submeter a essa palavra, submeter-se à palavra de Deus. E a violação da lei produzia sofrimentos apropriados. Eu quero dizer para você, sofrimentos apropriados como punição pela desobediência. O justo castigo foi para aqueles, meus amados, que cruzaram a linha. O justo castigo foi para aqueles que transgrediram, que desobedeceram, que desertaram da fé, que ouviram com negligência a palavra anunciada pelos anjos. O justo castigo foi para aqueles que desobedeceram e que negligenciaram, fizeram pouco caso da palavra anunciada, meus irmãos e amigos, pelos anjos. Em vez de obedecerem, negligenciaram. É verdade que toda lei foi falada por meio de anjos. É verdade que toda a lei foi válida. É verdade que toda infração à lei recebia punição apropriada. É isso que o autor está colocando diante de mim e de você. E ele faz uma pergunta: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meus amados irmãos, o Evangelho anunciado por Cristo e transmitido pelos apóstolos tem maior autoridade que a lei, pois oferece maior salvação. Assim, o castigo para aqueles que negligenciarem o Evangelho é mais severo, pois quanto maior a graça, maior é a responsabilidade. Por isso que ele faz logo essa pergunta em seguida: como escaparemos nós se aqueles que negligenciaram a lei que foi dada por meio dos anjos, que
receberam castigo, injusto castigo. O Evangelho anunciado por Cristo, transmitido pelos apóstolos, credenciado por Deus, tem maior autoridade, pois oferece maior salvação. Volto a repetir, assim o castigo para aqueles que negligenciam ele é mais severo. Por quê? Porque quanto maior a graça, maior a responsabilidade. A lei, irmãos, foi transmitida pelo ministério de anjos. A lei que foi transmitida pelo ministério de anjos não podia ser recebida com descaso ou com desobediência, e a sua desobediência era punida com severos castigos. O que será então daqueles que desprezam o Evangelho, cujo filho é o autor? O que será daqueles que desprezam a mensagem do Evangelho, cujo filho de Deus, a última revelação de Deus, é o autor? O autor dos Hebreus quer que nós entendamos que desprezar qualquer outro sistema religioso é dar as costas para uma ideia humana. Sim, desprezar qualquer outro sistema religioso que não seja o Evangelho é dar as costas para uma ideia humana. Mas, irmãos, desprezar o Evangelho é desprezar o Filho de Deus. Desprezar o Evangelho é afastar-se da palavra de Deus. Desprezar o Evangelho é desprezar o maior de todos os profetas. É desprezar o grande sumo sacerdote. É desprezar o Rei dos Reis, é desprezar o único meio de salvação. O único meio de salvação. E por fim, hoje à noite, a terceira coisa que nós temos nesse texto é a advertência do perigo de negligenciar a grande salvação, de negligenciarmos a grande salvação. Veja o que diz a parte A do versículo de número 3: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? A advertência, ainda há pouco, não é? Nós vimos no versículo 2 de negligenciarmos o Evangelho. Agora, a negligência, o perigo de negligenciarmos a grande salvação. E o versículo 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Meus irmãos, negligenciar a tão grande salvação é mais sério do que negligenciar a lei. Negligenciar a graça é mais sério do que negligenciar a lei. Pois a lei, meus amados, diz aos homens o que eles devem fazer. A graça diz o que Deus fez. E negligenciar a graça, que mostra-nos o que Deus fez, é mais sério. Mais sério. Quero lembrar a você que a salvação não é algo que o homem possa conquistar mediante os seus esforços. Não é algo que o homem possa obter através dos seus esforços. Não é algo que possa ser obtido mediante a obediência da lei, mas a salvação é uma dádiva
graça divina. Quero lembrar a vocês essa verdade, que a salvação, ela não é algo que eu e você possamos conquistar, ela não é algo que eu e você possamos herdar. A salvação não pode ser comprada, obtida pelos nossos esforços. Ela é uma dádiva da graça divina, adquirida por meio do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. A salvação, ela é grande, pois ela é fruto, ela é produto do amor de Deus. Ela é grande porque ela é resultado do tão grande sacrifício de Jesus Cristo, do Filho de Deus. A grande salvação nos lembra de um grande sacrifício. A grande salvação nos fala de um grande amor também. Meus amados ouvintes, ela é grande porque ela é aplicada pela grande obra do Espírito Santo na vida do pecador. Por isso ela é grande. Ela é grande salvação porque ela é a grande obra do Espírito Santo na vida do pecador. Portanto, meus amados, a salvação do crente é imensuravelmente grande. Quero ressaltar ainda a palavra grega traduzida por negligenciarmos. Essa palavra é não importar-se, desconsiderar. Traz a ideia de menosprezo. Quantas pessoas não têm se importado com a mensagem da salvação do Evangelho, desconsiderado a salvação que Deus proveu para eles? Quero lembrar você que a lei não pode fazer nada por mim, mas que a graça mostra tudo que Deus fez por mim. E a palavra grega aqui, que é traduzida por negligenciar, é não importar-se, desconsiderar, traz a ideia de menosprezo. E eu quero lembrar a você que o valor da salvação não deve ser de maneira alguma subestimado, pois o seu preço foi o sofrimento e morte de Jesus Cristo. Aí o autor diz: como escaparemos nós se não nos importarmos, se desconsiderarmos, se menosprezarmos? Veja, não grande, tão grande salvação. Meus amados, não há como escapar, não há como subsistir, não há esperança para aqueles que negligenciam ou rejeitam a salvação trazida aos pecadores pelo Filho de Deus, pois não há outro meio de salvação. Pedro, em Atos capítulo 4, foi bem enfático nisso, versículo 12: não há salvação em nenhum outro. Não há outro meio de salvação. Não há como escapar. O julgamento de Deus cairá sobre os que o negligenciarem. Não há como escapar. Que Deus aplique a sua palavra aos nossos corações. Oremos. Senhor Deus, muito obrigado
pelas advertências que recebemos nesta noite, que possamos guardá-la em nossos corações. Quantos perigos nos cercam, quantos perigos cercam a Igreja de Cristo. Obrigado pelas advertências que o Senhor traz, e devemos nos apegar com mais firmeza à mensagem do Evangelho, não nos desviarmos da mensagem do Evangelho, não negligenciarmos o Evangelho de Cristo e não negligenciarmos tão grande salvação. Porque aquele que negligenciar a salvação que o Senhor providenciou, o julgamento cairá sobre eles. Muito obrigado, Senhor. Nos abençoa, nos guarda em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Se Deus permitir, continuaremos na próxima semana. Que Deus nos abençoe. Uma boa noite aos amados irmãos.